Olá, esse é mais um Saúde Zen e hoje eu te mostro como a casca de uma árvore pode proteger a sua memória. Isso mesmo. Fica comigo até o final porque tem informação bônus no final desse vídeo, vem comigo. Primeira coisa que a gente precisa dizer e que provavelmente você já sabe é que depois dos 60 anos, nossos lapsos de memória vão se tornando cada vez mais frequentes. Então, veja se isso já aconteceu com você. Você está lá no supermercado, meio distraído, de repente você vê uma pessoa te olhando muito e essa pessoa vem na sua direção, diz seu nome, te abraça, pergunta da sua família inteira e você fica, meu Deus, eu sei que eu já vi esse rosto em algum lugar, mas como chama essa pessoa e da onde eu conheço essa pessoa? Conforme a gente vai ficando mais velho, isso não acontece com cada vez mais frequência. E isso não é muito desconfortável? É muito desconfortável. Agora, o que deve te deixar muito curioso é saber por que isso acontece. É isso que eu vou te explicar agora. Porque quando a gente passa dos 50, 60 anos, a gente vai tendo uma predominância das zonas escuras no nosso cérebro. Você já ouviu falar disso? Então, as zonas escuras vão ficando cada vez maiores. O que são as zonas escuras, meu Deus do céu? As zonas escuras no nosso cérebro são espaços, como se fossem espaços vazios, com uma diminuição muito acentuada de função. Então é como se a gente tivesse salas vazias no nosso cérebro, salas em que ninguém está tendo reunião, que não tem nenhuma atividade acontecendo, uma sala que não tem armário, que não tem cadeira, que ninguém usa para nada. E isso é uma comprovação de que o seu cérebro está diminuindo de tamanho. Porque já que a gente tem um fechamento de salas num escritório que ninguém está usando, o que a gente faz? Diminui o escritório, não é assim que funciona? É assim que funciona no nosso cérebro também. E quando eu digo que o seu cérebro pode estar diminuindo, é diminuindo literalmente. Eu vou colocar uma foto aqui para você ver a diferença de um cérebro jovem de um cérebro envelhecido. Olha a diferença de tamanho entre os dois. Então, com 70 anos de idade, é comum que as pessoas já tenham perdido 10% do cérebro. Olha isso, 10% do volume do cérebro. E com 80 anos, esse número pula para 20% do cérebro. Em alguns casos mais graves, o cérebro pode chegar a ter 1/3 do tamanho original. E olha só, não para por aí. Porque o hipocampo, que é a parte do nosso cérebro responsável pela nossa memória, é a que mais sofre. De acordo com estudiosos da Universidade da Califórnia, o nosso hipocampo pode diminuir em 35%. É bastante coisa. Então, agora que você já entendeu por que os seus lapsos de memória depois dos 60 anos vão se tornando cada vez mais frequentes, eu acho que você ficou curioso em saber também por que isso acontece, né? O que causa essa diminuição do cérebro, esse aumento das zonas escuras? Bom, um dos maiores motivos é que provavelmente o seu cérebro está intoxicado. Isso mesmo, a intoxicação é uma das maiores causas para o aumento dessas zonas escuras e encolhimento do cérebro. Aí você pode me falar assim, mas Mari, olha, faz muito tempo que eu me alimento bem, que eu faço exercício, eu não fumo, eu não bebo, eu durmo cedo. Bom, mas existem armadilhas no nosso dia a dia que podem estar nos intoxicando, então são elas. Bom, se você está pensando em comprar aquelas máquinas com cápsula de café, eu tenho 2 alertas para você. O primeiro é que ela não é assim a mais amigável para o meio ambiente, e a outra é que ela pode estar contribuindo para o seu cérebro encolher. Por quê?
Porque essas cápsulas são revestidas de alumínio. Então, mesmo que em pequena quantidade, você vai começar a ingerir alumínio de pouquinho em pouquinho todos os dias. E esse tipo de metal, ele não é expelido pelo organismo. O alumínio, ele vai se acumulando. Cada vez que você coloca um pouquinho para dentro, você vai aumentando o seu depósito de metais pesados. Quer ver outra coisa que pode estar te intoxicando? Beber muita água de garrafa plástica. Porque principalmente no calor, essas garrafas, mesmo elas tendo lá todos os selos de segurança, elas podem liberar o bisfenol A, que é tóxico para o nosso organismo. Atenção, mulheres! O seu batom vermelho, se ele não for orgânico, se ele não for livre, se não tiver escrito na embalagem que ele é totalmente livre de substâncias tóxicas, pode ter até mercúrio no seu batom vermelho. E no esmalte? O esmalte está seguro? O esmalte também não está seguro. Tem uma substância que existe em alguns esmaltes, que é o tolueno, que é altamente prejudicial ao nosso cérebro. Então, muito cuidado também com os esmaltes. E lá na nossa cozinha, que é aparentemente muito inofensiva, mas se a gente fica sempre usando a colher de mexer de plástico, a panela de alumínio, a gente vai se intoxicando no dia a dia de diversas formas. Então repense a sua vida. Você quer ter um cérebro mais ativo? O primeiro passo é repensar as nossas escolhas, a sua máquina de café, a sua panela, a maneira como você mexe seus alimentos, a sua maquiagem, o cheirinho que você coloca no seu carro também pode ter componentes tóxicos para o seu cérebro. Então, muito cuidado com as escolhas do dia a dia. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a árvore que eu vou te mostrar agora, que é a emburana. Em alguns lugares também as pessoas chamam de amburana, mas é muito importante também a gente saber qual é o nome científico dela, que é a Amburana cearensis. Então, sempre que a gente for procurar na internet, em lojas de produtos naturais, as plantas medicinais, é muito importante que a gente sempre olhe o nome científico dela, que é para não errar. Porque tem muita planta que tem nome popular diferente do nome científico, aí a coisa dá uma misturada. Então, se você procurar pelo nome científico, não tem erro. Combinado? Ok, então agora vamos entender qual é a função da emburana no nosso cérebro. Então é o seguinte, para os nossos neurônios se comunicarem, né, existem os neurotransmissores, que são os agentes responsáveis de levar uma informação de um neurônio para o outro. É quem liga o tico e teco, sabe? Então, um dos mais importantes neurotransmissores é chamado de, vou colocar aqui embaixo, acetilcolina. Pega esse nome porque ele é muito importante. Então, ok, a gente tem a acetilcolina. Do outro lado, a gente tem uma enzima chamada acetilcolinesterase, que é responsável por destruir a acetilcolina. Esse equilíbrio, mesmo nos cérebros jovens e saudáveis, ele é normal, ele é comum. A acetilcolinesterase sempre está lá. Só que o que a gente sempre fala aqui, que em pessoas que estão desequilibradas, a gente tem aí que a gente começa a ter o problema, né? Então, por exemplo, em pessoas com demência, a acetilcolinesterase vai estar muito alta e a acetilcolina vai estar baixa. Em pessoas saudáveis, a gente tem uma balança mais ou menos assim: acetilcolina alta, acetilcolinesterase baixa. Então, a casca da emburana, ela ajuda a frear a ação da acetilcolinesterase, que é a enzima que briga com a acetilcolina. Então, como nos cérebros mais doentes, os cérebros como Alzheimer, a gente tem muita acetilcolinesterase, a gente precisa baixar essa ação delas, e é isso que a casca da emburana faz.
E eu falei aqui várias vezes a casca da imburana, casca da imburana. Em algumas lojas, as pessoas podem até te oferecer a folha, a semente, mas é na casca da imburana que a gente tem esse poder, tá? Então, sempre que você for comprar, você entre em contato com o fornecedor e se certifique de que é a casca que ele tá te vendendo. Então, olha só esse estudo feito pela Universidade do Ceará, que é onde a imburana cresce com muita abundância. A casca da imburana foi capaz de inibir 100% da ação daquela enzima que eu contei para vocês, a acetilcolinesterase. 100% de inibição. E não é só isso. A gente sempre traz aqui que geralmente a planta ela nunca vem com uma função só, né? Ela tem multifunções, ela vai equilibrar o seu organismo como um todo. E no caso da imburana, ela pode participar de frear o estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? Quando as nossas células estão em ação, elas liberam uma sujeirinha. E isso é comum também em todos os organismos, inclusive os organismos saudáveis. Só que quando a gente está mais velho, quando a nossa máquina já não está funcionando perfeitamente, a gente tem um excesso desse estresse oxidativo. E aí a imburana também ajuda a dar uma limpeza no excesso, sabe? Mas você que já está ligado, você que já está aqui na Jolivie há muito mais tempo, já deve estar pensando assim, acompanha aqui comigo. Bom, Mari, então se existe uma árvore que é capaz de frear a acetilcolinesterase, que eu sei que ela não é muito boa para mim, né, principalmente depois que eu passo dos 60 anos, será que não tem um jeito de eu aumentar a acetilcolina, já que ela é muito boa em cérebros que estão ativos e mais jovens? Você pensou isso? Você pensou isso? Sim, é possível sim. Tanto é possível consumir a colina, que vai se transformar em acetilcolina, nos alimentos, como é possível também suplementar a colina. Olha que incrível! É possível sim suplementar a colina. Então, olha só esse estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition, que é um dos mais respeitados jornais científicos, publicações científicas no meio assim da nutrição. Eles acompanharam 2.497 homens durante 22 anos. E olha o que eles descobriram. Que os homens que consumiram mais alimentos ricos na fosfatidilcolina, né, que é um bracinho ali da colina, que é uma espécie de molécula composta por fosfato e colina, tiveram 28% menos risco de ter demência. 28%. Aí você fala, ai Mari, tá bom, eu quero consumir agora. Então a colina você pode encontrar em frutos do mar, no fígado, na gema do ovo, soja, brócolis. Mas a gente sempre fala aqui que depois dos 50, 60 anos a gente vai tendo muita dificuldade de absorver esses componentes no dia a dia. E como é que você vai ter também, né, uma alimentação que inclui rotineiramente, né, frequentemente frutos do mar? Então, você pode suplementar. Então, com 50 miligramas por dia de colina, você já tem uma boa suplementação. Eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo a fórmula da alta performance cerebral. O que é isso? É uma fórmula desenvolvida pelo vitaminas.com.vc, que é parceiro da Jolivie, é uma empresa que trabalha junto com a Jolivie. Então, os bons profissionais que estão na Jolivie trabalham também no Vitaminas para trazer as melhores fórmulas, as fórmulas que estão casadinhas com as dicas dos nossos especialistas. Então, é tudo junto, tudo muito conversado e muito estudado para trazer a melhor fórmula para vocês. Então, vou deixar aqui no link da descrição, sem compromisso, apenas para você conhecer a fórmula da alta performance cerebral, que é o Cognisense, tá? O mais novo lançamento do vitaminas.com.vc. Vou deixar aqui embaixo para você conhecer. Você gostou de saber da imburana?
da Emburana ou Amburana, comenta aqui embaixo, e eu queria também que você compartilhasse esse vídeo com o maior número de pessoas que vão se beneficiar tanto das informações da casca da amburana, o porquê o nosso cérebro está encolhendo, ou como a gente pode tomar cuidado com os utensílios da nossa casa para não ficar mais intoxicado. Então manda esse vídeo para todo mundo, tá bom? Eu espero o seu comentário, eu espero o seu like e se inscreva no nosso canal, porque a gente está muito, muito perto de chegar a 1 milhão de inscritos e levar essas informações, ó, para muito mais gente. Então, até semana que vem.